Nós falamos sobre muitos assuntos no caminho da cruz. Não todos. Aliás, o ano que vem nós vamos repetir a dose. E eu já vi tantos assuntos maravilhosos que a gente ainda pode falar sobre essa trajetória de Cristo até a cruz. Apesar de nós iniciarmos em janeiro, mas a Bíblia, os evangelhos são uma fonte inesgotável de lições e ensinamentos sobre Cristo. Nos últimos 7 domingos nós falamos sobre as palavras de Jesus enquanto ele esteve na cruz antes da sua morte. Mas este domingo é o domingo anterior ao domingo da sua morte. Sua crucificação, ou melhor, ao domingo da sua ressurreição. A sua morte foi numa sexta, a sua ressurreição foi no domingo. Na tradição cristã, nós chamamos este domingo aqui de domingo de Ramos. A tradição cristã celebra este domingo com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E esse é o tema deste nosso domingo. Eu não sei historicamente quantas vezes Jesus entrou em Jerusalém. O judeu ia em Jerusalém sempre nas celebrações, nas Páscoas. Nós temos o relato de Jesus com 12 anos discutindo no templo, com sábios, com doutores da lei, com sacerdotes. Sabemos que a sua família fazia isso de ano a ano. Nós não temos esse relato histórico, mas sabemos que, com certeza, aliás, certamente, esta foi a última entrada como ser humano de Jesus naquela Jerusalém física. Jesus sabia que estava entrando em Jerusalém porque nos próximos dias ele entrava num domingo para que na sexta-feira fosse crucificado. Era a sua última semana de vida. Jesus havia dito isso em Mateus 16, eu vou para Jerusalém para ser crucificado, para ser morto pelos homens. É quando Pedro fala, imagina Jesus, isso não vai te acontecer. Depois você lê lá Mateus 16, venha lendo, até o 21 que nós vamos ler agora. E ele diz, para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu fico imaginando o coração de Cristo entrando naquela cidade. Havia ali um grande paradoxo de sentimentos, porque Jesus entrava e no coração dele, sabedor de que ele enfrentaria as autoridades, enfrentaria os judeus e seria martirizado. E chegou a dizer aos discípulos, foi para essa hora que eu vim. Mas o povo tinha um outro sentimento, era o profeta da Galileia que estava entrando e a sua fama de curas, milagres e palavras o precedia. A notícia de Cristo chegou antes. E quando ele entra em Jerusalém, mantos são colocados pelo chão e ramos são colocados para que o rei entre. E aquele povo celebrava a chegada do profeta. E pelos relatos e como Mateus nos escreve, aquele povo esperava o Messias. Olhar para o coração dos discípulos talvez fosse um outro coração. Eles talvez nunca tivessem sido recebidos dessa forma na cidade que era o centro religioso, espiritual e de comando daquela nação. Ali estava o templo, ali estava o Monte Santo de Deus. Ali era o lugar do sacrifício, ali era a cidade da paz. E somos recebidos como a comitiva de um rei. Não é à toa que eles discutissem quem era o maior entre os discípulos. Ou que Tiago e João e a sua mãe ficassem preocupados quem ia sentar à direita ou à esquerda, porque no coração deles agora está se revelando o verdadeiro rei. A gente estava seguindo e acho que ele vai tomar posse disso aqui. Mas também tinham as autoridades, os judeus, e os olhos de Roma nesse movimento. É o que Pilatos pergunta para Jesus, se ele realmente era rei quando foi preso, porque assim o povo o aclamava. Com certeza havia apreensão no coração dos judeus e havia dos homens que comandavam a religião,
e faziam a interlocução com Roma e também a preocupação no coração da liderança de Roma na cidade. Sentimentos e perspectivas diferentes estavam no coração de diferentes pessoas naquele dia em que Jesus entra em Jerusalém. E agora a gente vai para o texto. Mateus, capítulo 21. Abra a sua Bíblia e nós vamos ler. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em um jumento e num jumentinho, cria de animal de carga. E indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, desculpe, meu óculos me atrapalha aqui, as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pelo caminho, e as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Essa foi uma semana diferente. Cada semana nós vamos descobrindo, compreendendo o movimento de Deus, principalmente dentro de nós. Porque as perguntas que temos, tem muita gente na internet querendo responder. Aliás, o que não falta hoje nas redes sociais são profetas. Nunca imaginei que o Brasil tivesse tantos. Que bom. Mas confesso a você que na maioria das vezes não nos convence, e a gente vai aprendendo a cada domingo, a cada semana, procurando no Evangelho de Cristo. Nós programamos essa série de estudos finalzinho de novembro, começo de dezembro do ano passado, né, Vagnão? E nós começamos a anunciar em dezembro. Fizemos no finalzinho de novembro, e em dezembro já começamos a anunciar que passadas as festas de janeiro até abril, nós teríamos o caminho da cruz. Eu só posso acreditar que sejam coisas mesmo do Espírito Santo de Deus. Nós não ficamos domingo após domingo pensando nessa crise, o que a gente vai pregar domingo que vem. Nós estamos com os temas desde novembro do ano passado. E esse domingo aqui, é a primeira vez na igreja, nessas Páscoas nossas, que a gente diz assim: vamos falar sobre o domingo de Ramos? Acho que nós nunca tínhamos feito. E aí nós colocamos como tema. E eu não podia imaginar que esse tema cairia tão ajustadamente no momento que nós estamos vivendo. E apesar de muitas pessoas nos assistirem pela internet, eu dirijo essa minha palavra aos meus irmãos aqui da igreja da Casa da Rocha. E quero que você preste muita atenção, porque com muito temor e conversando não só entre nós os pastores, mas com amigos, sobre o que esse trecho da palavra de Deus dizia, mas mais precisamente, o que ele tem para dizer para nós hoje.
Digo que tenho essa palavra para os meus irmãos da Casa da Rocha, não que muitas pessoas que não sejam não podem assistir, lógico que sim, mas eu quero que você perceba todo o movimento que Deus tem feito conosco na igreja. E essa pregação, ela não está aqui para ser alvo de debate, apenas para alimentar a nossa alma dentro da cosmovisão que Deus tem nos dirigido como igreja. Jerusalém era tida para os judeus como o centro do mundo. A palavra Jerusalém, e eu pesquisei muito essa semana sobre o sentido, é a cidade de Salém, cujo rei encontra-se com Abraão quando ele tem a guerra contra aqueles reis, lá atrás no Gênesis, mas também é a cidade dos Jebuseus que Davi toma de volta, e talvez Jebus e Salém seja esse nome, Jerusalém. A história fala a respeito dela, li também a respeito do significado talvez da palavra, do hebraico Yará, que significa chover, alimentar, descedentar, e Shalem, que é paralelo a Shalom, também significa bem-estar, prosperidade, ou seja, a cidade de Jerusalém, no significado, no imaginário judeu e também como dádiva de Deus, era o polo missional do seu povo para as nações. O lugar onde estava o templo, e dentro do templo onde estava a presença, o Shekinah de Deus no Santo dos Santos, o lugar para onde todo o povo se dirigia ano a ano, o templo onde se entrava diariamente para se fazer as orações. Uma coisa interessante também é que o nome Jerusalém tem uma coisa muito particular, é que no hebraico, a terminação im é a terminação do plural. E a terminação aim também é uma terminação chamada plural dual. Ela também é coletiva, mas significa duas. O nome Jerusalém é um nome plural. Existem muitas interpretações. Quem interpreta como sendo o plural dual coletivo diz, ela é plural porque ela é a cidade das cidades. Assim como a gente diz que Deus está nos céus, e os céus no plural é um só que representa todos, Jerusalém também seria uma palavra plural, porque ela representa o centro de todas essas cidades do mundo. Ela, como Deus deu ao povo, é o coração das cidades. Bruce Waltke, que é um comentarista do Antigo Testamento, no seu comentário bíblico fala sobre a perspectiva de Jerusalém ser o centro da terra, o centro do mundo. Há também a interpretação de poetas hebraicos, judeus, e também de cristãos, teólogos, que dizem, é um plural dual, porque Jerusalém são duas mesmo. É a Jerusalém terrena que representa isso na terra, mas também é a Jerusalém espiritual, aonde nós temos a nossa nova morada, no novo céu e na nova terra. De qualquer maneira, todas essas perspectivas e interpretações sobre a cidade de Jerusalém, só faz a gente entender que Jesus estava indo na direção da cidade que Deus escolheu para representar o seu nome. Mas aqui cabe um outro paralelo muito interessante para você que gosta de estudar a palavra de Deus. Há uma outra cidade na Bíblia que representa a oposição a Jerusalém. Desde Gênesis capítulo 11, quando os homens tentaram levantar uma torre em Babel, para que aquela fosse a sua cidade fortificada, fortalecida. E ali nasce uma oposição que Deus ele confunde as línguas para que não alcancem o seu intento. Mas ao longo da história, Babel e Jerusalém são opostas. E Jerusalém, como capital de Judá, é tomada pela Babilônia. É Babel que vem para subjugar essa Jerusalém. É interessante como Jerusalém depois é reconstruída. O próprio rei Ciro assina o decreto, nós temos os livros de Esdras e Neemias, que contam a reconstrução daquela cidade de Jerusalém. A Babilônia e todo o seu império havia caído.
A gente já tinha os medos, os persas, os gregos vieram depois e depois vieram os romanos. Mas ainda que aquela Jerusalém física estivesse reconstruída, ela depois foi tomada pelos romanos, antes pelos gregos, por Antíoco Epifanes, depois retomada pelos judeus, com Judas Macabeu, e depois tomada de novo pelos romanos. E ainda que existisse aquela cidade, ela já não era mais a cidade projetada por Deus. Ainda que ela fosse reconstruída, e o templo fosse suntuoso, como os próprios discípulos no capítulo 21, 22, eles se espantam com o tamanho do templo, e ainda que ali houvesse uma movimentação enorme de todos os devotos, que todos os anos apresentavam a Deus os seus sacrifícios, e ali celebravam a festa, celebravam o Pentecostes, ainda que tudo isso acontecesse, espiritualmente, era uma cidade completamente corrompida. Fisicamente existia Jerusalém, mas os poderes em Jerusalém precisavam da voz profética. O verdadeiro profeta chegaria em Jerusalém. Ali era o lugar da sua partida. Todos os profetas que você olha no Antigo Testamento são uma imagem do único e verdadeiro grande profeta que é Jesus Cristo. Ao longo da história de Israel, Deus levantou muitos profetas que profetizavam contra o pecado da nação, contra a usura dos reis, contra a corrupção dos sacerdotes, como Malaquias, contra o distanciamento do homem de Deus, como aconteceu com Jeremias, e por isso foi perseguido. Ou todas as outros momentos, como Elias e Eliseu, contra Acabe, contra Jezabel, e contra o empoderamento que causava a opressão e o pecado que distanciava a nação de Deus, colocando a nação de joelhos diante de pagãos, ou de deuses pagãos. E esses profetas que profetizavam pontualmente na história de Israel, agora iriam conhecer o grande e verdadeiro profeta, que profetizaria contra toda a maldade do sistema mundo, e denunciaria o príncipe deste mundo, porque o príncipe deste mundo estaria julgado e condenado naquela cruz. Jesus entra em Jerusalém na sua última semana de vida. E se você ler o capítulo 21 até o capítulo 25, você está com muito tempo em casa, faça isso. Faça isso. Pega uma Bíblia numa linguagem simples, fácil, se você acha uma tradução muito rebuscada, faça isso. O site da SBB, sbb.org, tem a linguagem, tem lá gratuito, na linguagem de hoje, na Nova Almeida atualizada, lê lá. Nessa última semana, Jesus tem embates dentro de Jerusalém. A sua entrada em Jerusalém tem um objetivo. Todos estavam espantados com a sua chegada. O texto que nós acabamos de ler cita Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Ora, saduceus, fariseus e escribas conheciam as profecias, conheciam o profeta Zacarias. Se esse povo esperava o seu rei montado de maneira humilde num jumentinho, ali estava o símbolo do verdadeiro rei que Deus desejava para essa nação, entrando por aquelas portas e aclamado pelo povo. Salmo 118, versos de 25 a 27. A palavra Hosana significa salva-nos. A tradução de Hosana é salva-nos. Salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. O povo que gritava Hosana
que via um rei e a sua fama precedida, chegando e entrando na cidade, como diz o salmista: estende os seus ramos, porque o rei chegou, ele está montado num jumentinho. E as palavras que a gente canta, porque os salmos eram cânticos nas celebrações, nas jornadas para quem ia para Jerusalém, nas suas romarias e romagens. Vamos cantar aquele cântico que a gente sempre canta. Hoje chama Salmo 118, eu não sei como é que eles chamavam naquela época. O número que a gente colocou foi o 118, mas se fosse hoje, vamos cantar o Salmo 118. Hosana! Salva-nos, Rei, porque você chegou, o Rei chegou. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E dentro da cidade, um alvoroço. O que está acontecendo? O que são esses ramos no chão? Como diz o salmista: que raio é esse de um cara entrando num jumento e o povo cantando que ele é o Messias? Jesus causou terror em Jerusalém. Deixa eu te falar um pouco da história da cidade de Jerusalém nesse momento, ou do cenário. Os fariseus e os escribas faziam parte de uma mesma classe. Quando o templo foi destruído, antes da reconstrução, nos dias de Esdras e Neemias, Esdras o templo e Neemias os muros, estamos falando de 500 anos antes de Cristo. Sem o templo e sem sacrifício, e sem o lugar do sacrifício, o cumprimento da lei estrita se tornou o verdadeiro culto judeu. É nessa época que o escribismo cresce, não que ele já não existisse, mas ele cresce. E o conhecimento das leis e dos mandamentos se tornam a regra de fé do povo, porque a lei passa a ter quase um papel de Deus no meio do povo. Os fariseus provavelmente vêm dos Hassidim, que eram uma resistência na época em que uma das tetrarquias gregas, depois da morte de Alexandre, toma Jerusalém. Os Seleucidas, com Antíoco Epifanes, um deles, que profanou o templo, colocando uma estátua de Zeus dentro do templo e oferecendo porcos em sacrifício, mas já houve ali uma certa acomodação, ou sinal de uma acomodação. O livro de Macabeus, que não é canônico, mas que conta parte dessa história, fala sobre a revolta dos judeus nesse momento, e de ter liberto Jerusalém por 100 anos, ou 102 anos, se não me falha a memória. O problema é que havia uma aristocracia em Jerusalém. E essa aristocracia eram os saduceus, que podem ser da descendência de Zadok, os zadoqueus, e por isso seriam chamados de saduceus. Essa aristocracia era paralela a um outro grupo. Se fariseus e escribas estavam sempre juntos, porque aqueles que eram copistas e os que eram doutores da lei faziam parte de um grupo de estudo semelhante. Os saduceus eram partidários também dos herodianos, que era um grupo que apoiava Roma. A coisa melhorou aqui, agora tem estrada, a gente tem uma moeda forte, tem desenvolvimento, é bom Roma. Os herodianos gostavam de Herodes. E os saduceus eram aqueles que dominavam dois lugares essenciais dentro de Jerusalém. O Sinédrio, que era a corte judaica, e o templo, o único lugar onde se falava o hebraico e se fazia as cerimônias. E Roma, para manter a pax romana, a sua paz, permitia que dentro do templo permanecesse a devoção ao Deus judeu, porque havia o culto ao imperador. Era uma permissão e durou um tempo. Uma outra coisa interessante é que o comércio do templo, o dinheiro estava no templo. O templo era a única região judaica dentro de um cenário romano. Para se oferecer um sacrifício, se comprar uma pomba, tinha que fazer o câmbio. Se você tinha dracma ou denário, você trocava pela moeda do templo.
E quem subia ou descia o câmbio eram os saduceus. Por isso é nessa fase, logo depois que Jesus entra em Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele faz, se não a primeira, é chutar o pau da barraca e expulsar todo mundo que está vendendo e fazendo câmbio. Citando inclusive o profeta que dizia: a minha casa não é casa de salteadores e ladrões. Jesus bate de frente com essa oligarquia. Ele bate de frente com esse poder econômico da aristocracia judaica. O problema é que essa aristocracia judaica, ela também tem o poder religioso. Porque são eles que indicam os sacerdotes segundo Roma. Não é mais o filho do sacerdote que assume o sacerdócio quando ele morrer. Nos dias de Jesus haviam dois, Anás e Caifás, era sogro e genro. Como é que você tem dois? Quando um morre, assume outro. E a casta dos principais sacerdotes, era tipo um gabinete de quem já foi e não é mais. Porque já não era mais uma sucessão espiritual ou religiosa, mas sim um comando de Roma e um ajuste de contas. Assim, o poder religioso estava unido com o poder financeiro da cidade. Mas havia também uma terceira figura, que era o poder político, o poder do império. O poder de Herodes, o poder do comando. Os impostos que eram cobrados. E assim eles escolhiam os publicanos. Mateus, escolhido como discípulo, era um deles. E cobravam os impostos dos judeus para enviar para Roma. Essa era a cidade corrompida, que ao invés de ser o centro do mundo para a propagação do Senhor dos Exércitos, ou a cidade da paz, a cidade das luzes, era a cidade das trevas. Era a cidade do conflito de ajuste e acomodação de interesses, entre o poder religioso, o poder econômico e o poder político. Essa é a grande potestade que se opõe ao homem. Nós sempre falamos de potestades e de demônios como algo espiritual e não pensamos nas estruturas humanas que fazem o papel opressor contra o ser humano. E o que deve ter deixado esse povo odioso contra aquela população de judeus e contra aquela multidão, é que quando alguma autoridade romana entrava na cidade, ninguém jogava mantos e falava: salva-nos, Herodes, hosana a Herodes. Ou quando um sumo sacerdote ou alguém dos sacerdotes entrava por aquela porta da cidade, ninguém estendia os ramos para dizer: salva-nos, saduceus. Ou quando algum fariseu e escriba, que eram mestres e ensinavam a lei, passavam por aquela porta, alguém estendesse os ramos para dizer: salva-nos, escribas e fariseus, hosana nas alturas, vocês vêm em nome do Senhor. Porque os fariseus lutavam contra os saduceus como dois partidos para ver quem dominaria o templo, porque dominar o templo era dominar o povo e dominar o poder econômico. Essas três figuras representavam toda a destruição de Jerusalém. O poder político precisa do povo. Impostos e domínio. O poder da aristocracia precisa do povo, porque é força de trabalho e produção. E o poder religioso precisa do povo, porque eles entregam sacrifícios e ofertas. A única classe que não manifestava humanamente poder era o povo. Essa nação esperava um Messias. Na mente deles, eles esperavam um Messias que acabasse com esse sistema, sentasse no trono terreno e fizesse daquela Jerusalém uma Jerusalém de paz, a cidade das luzes e a cidade da paz. O centro do mundo que diria às outras nações que o Senhor chegou. Mas nem os discípulos perceberam a princípio,
nem Herodes, quando interrogou Jesus, e nem tampouco aquele povo que depois gritou crucifica-o, que esse era um outro tipo de rei. Era um rei que entrava naquela Jerusalém para denunciar o pecado do ser humano, porque esse sistema é o sistema que destrói o nosso mundo. Seres humanos lutam por poder. Seres humanos lutam por estratificações mais altas. Seres humanos lutam por domínio. Quanto mais alto na cadeia alimentar, mais você manda e menos você é mandado. O poder político, o poder econômico e o poder religioso operam na mesma lógica. Na lógica do poder, do domínio e da ganância. Isso não aconteceu apenas nos dias de Cristo. A história da igreja nos mostra na Idade Média, mesmo depois da Reforma Protestante, ainda por muito tempo na Idade Moderna, de que o poder religioso se aliou ao poder político e se aliou ao poder econômico. As guerras santas faziam com que Roma conquistasse territórios e a igreja conquistasse fiéis. É uma mensagem difícil de se pregar. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Jesus entra naquela Jerusalém terrena. Apocalipse capítulo 21, versículo 10. Eu te passei esse texto, Pedro? Não? Dá para você achar aí? Acho que eu esqueci desse. Mas se eu não achar, eu leio aqui, depois a galera acha em casa. Apocalipse capítulo 21, versículo número 10. Eu vou ler aqui, depois a galera acha lá. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tem até uma música do Resgate que eu fiz sobre o final dos tempos, onde a gente fala que a cidade desça, que ela desça. Jesus entra em Jerusalém para denunciar o pecado estrutural humano que acaba com o ser humano e com toda a criação. O homem que recebeu o mandato de Deus de ser fiel a Ele em toda a sua palavra, não coma da árvore, me obedeça. O mandato cultural com a terra, não destrua, cuide do que eu criei. E o mandato social com o próximo, essa é carne da sua carne e esse aqui é o seu próximo. O homem que deveria exercer o seu domínio sobre a terra, segundo a orientação de Deus nesses 3 comandos, rompe com tudo isso. E a religião rompe com Deus e busca o seu poder. E rompe com o próximo e o destrói e o consome. E destrói a natureza e tudo que existe nela, porque tenta dominar. Seja pela força da religião, seja pela força financeira, seja pela força política. E quando eu digo isso, eu não estou falando isso porque eu tenho uma crítica a um governo. E acho que isso tem que ficar bem claro. Eu, como cristão, não consigo me alinhar com a esquerda brasileira. Com a maneira gananciosa como ela se apresenta. E com a utilização do pobre como foi feito. Eu não consigo me alinhar. Ao mesmo tempo que eu não consigo me alinhar com a direita brasileira. Porque ela pensa que o mercado pode dar resultado e mediar as relações e solucionar uma nação, mas ela é gananciosa, faminta e insaciável. E você vai me perguntar, mas se você não crê na esquerda e na direita, você crê no quê? Eu creio no Evangelho. Eu creio no Evangelho. Falo a você, irmão da Casa da Rocha.
Zé, é o que a gente faz nesse momento. A gente ouve tanta coisa, e quando a gente ouve irmãos da nossa religião falando tantas coisas, o cenário de Jerusalém é São Paulo, é o Brasil e é o mundo. Jesus está dizendo ao ser humano: a sua ganância vai destruir a terra. Em qualquer um desses setores. Porque as suas atitudes têm um único foco de alimento: o povo. Evangelho, evangelho, evangelho. Tire a religião, tire a espiritualidade, tire o culto, tire a oração e o louvor. Se esse mundo atentasse para as palavras de Jesus, as relações humanas, a igualdade, o respeito, os limites, o amor, a justiça, a compaixão e a generosidade, o socorro, o tomar o lugar do outro, o carregar as cargas uns dos outros, sermos membros uns dos outros. Só o Evangelho pode transformar um ser humano. Porque só o ser humano transformado pode trazer gotas de redenção a um sistema mundial que demonstra a potestade dos dias de hoje. Jesus entra em Jerusalém não para afrontar saduceus, fariseus, escribas, herodianos, sicários, zelotes, ou Herodes ou Pilatos, ou o templo e a religião, ou o sinédrio. Sim, ele fez aquilo. Mas Jesus entrou em Jerusalém para ser morto pelo ser humano que diz para ele: você não tem lugar no nosso sistema. Evangelho, irmãos. Evangelho. Precisamos de Jesus Cristo. Precisamos do Evangelho. Jesus morre na Jerusalém terrena, para quando ele voltar do céu, ele trazer a Jerusalém celestial. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, plantado dentro de nós, são valores e princípios que nós não encontramos no sistema terra, mas encontramos no sistema reino. Por isso, quando alguém nos pergunta a nossa opinião sobre o que acontece nesse mundo, a gente responde do que o coração está cheio, porque dentro de nós a nova Jerusalém já existe. Por isso que igreja não é essa coisa aqui, ó. Por isso que a igreja não é esse prédio nem essas cadeiras. A igreja se vê nas nossas relações. Vão saber que vocês são meus discípulos pelo amor que vocês demonstrarem uns com os outros. É nessa relação de justiça, igualdade, de respeito, de amor, de tolerância, de socorro, de misericórdia, de graça. Porque a nova Jerusalém, que ainda não chegou, ainda não, mas já mora dentro de nós. Porque o Espírito e o Rei habitam em nós. Isso fez sentido para todos que entenderam quem era Jesus. E apesar do mundo caótico, de um sistema humano, mundial, injusto, interesseiro, a nossa alegria é que o reino já está aqui. E quando alguém pergunta: o que você acha que tem que acontecer aqui em Carapicuíba, aqui em Osasco, aqui em São Paulo, aqui em Nova York, a gente fala do que o coração está cheio. Da nova Jerusalém. Do dia que o rei entrou pelas suas portas. Por isso, que a nossa resposta religiosa não é uma venda
ou uma acomodação a uma ideologia, seja ela socialista, capitalista, seja ela o que seja. O Evangelho não cabe embaixo dessa cegueira que não vê o sistema mundo corrompido pelo pecado. E cristãos se debatem, brigam na internet, em apoio ou oposição a uma ideologia, como se alguém pudesse amassar o Evangelho, destruí-lo, para tentar encaixar debaixo de um interesse corrompido. Evangelho da graça. Evangelho da graça é o que nós precisamos. Queridos irmãos da Casa da Rocha, abra os evangelhos, tenta ler Mateus, Marcos, Lucas, João, assim, de uma vez ou duas, dá para ler num dia, para você ter uma visão ampla do que aquele autor quis dizer. Não desloque trechos. Aliás, o Caminho das Letras, nosso curso, está sendo maravilhoso. É o único nosso que ainda tem mensalidade, todo o resto é gratuito. Mas se você puder e quiser, matricule-se. Nós estamos exatamente em Mateus. Aliás, essa aula de 21 a 25 sou eu que dou amanhã. Jesus trouxe uma Jerusalém espiritual. Oh, Jesus, faz a tua Jerusalém brilhar dentro de nós. A Jerusalém de Deus dentro de nós, ela é vista com a nossa compaixão, com a nossa justiça, com o nosso amor. Muitos acham que os saduceus achavam que a grande vitória deles é porque tinham apoio da aristocracia e de Roma. Não, Deus nunca precisou disso. E os fariseus brigavam com eles porque achavam que era isso que eles precisavam. Quem tinha o dinheiro achava que era isso que podia oferecer, mas também tinha contrapartida para cá, e Roma achava que dominava todo mundo. Mas eu preciso de você lá no templo mantendo as pessoas calminhas lá, e eu preciso que vocês mantenham a coisa aqui andando. E o povo gritava: salva-nos, Hosana. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia do nosso país. O sistema mundo precisa da nossa oração e precisa da nossa contribuição. Precisa sim das nossas ideias, precisa das nossas sugestões, e talvez eles se abram para ouvir a nossa fé. Porque o rei já entrou em Jerusalém. Aqui. Não se sinta como se você dependesse desse sistema. Nem da religião. Nem do poder econômico. Nem do poder político. Porque o nosso rei fez morada. Aqui, aqui, aqui. Gostaria que você lesse hoje, ao encerrarmos essa reunião, Isaías 58. Quero que você goste de profecias. Leia Isaías 58. Quando Deus diz ao seu povo qual o jejum Ele quer que aquele povo faça. Isaías, o profeta, dizendo da parte de Deus: não é ficar sem comer para que eu atenda a vocês. É vocês viverem o que eu ensinei a vocês. O jejum que eu quero é que vocês amem o pobre, que vocês socorram quem necessita, que vocês tenham atos de justiça e que vocês ocupem o lugar que eu dei a vocês segundo o meu espírito. Por favor,
membros da Casa da Rocha, leiam Isaías 58. Orem pelo Brasil. Oremos para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, sintam-se tomados, dependentes, subservientes de qualquer um desses sistemas. Apesar de que dependemos da economia e dependemos de uma cena política e fazemos parte de uma religião, mas nós compreendemos que o rei já entrou na cidade. Talvez tenhamos meses difíceis pela frente. Não sei. Eu não sei o que o sistema vai nos oferecer como solução. Se é voltar à normalidade, se é continuar isolamento. Já que o homem colheu do fruto e sabe o que é o bem e o mal, decida ele. Mas eu tenho algo para dizer a você. Deus está cuidando de nós. Você é um profissional liberal, você tem o seu pequeno negócio. Ou você que é um funcionário, você que trabalha por conta. Deus está cuidando de nós. Conte conosco. Esse estoque de cestas básicas que eu falei aqui hoje é para todos nós que precisarmos. Conte com isso. Nós temos socorrido, mesmo com um pouquinho que a gente tem, até financeiramente algumas pessoas. Se você puder contribuir, contribua. Se você não puder, só ore. Mas não vai faltar. Porque Deus já entrou na cidade. E ainda que a gente parta, nós estamos nas mãos do Rei. Deus nos abençoe. Hosana ao Rei. Hosana ao Rei.